Olá, meus caros. Hoje continuaremos sobre o tema das teorias das conspirações. Hoje falaremos sobre a conspiração dos bancos centrais. Quem controla o dinheiro global? Ficou curioso? Assista o vídeo e descubra. Desde que o mundo começou a entender o poder do dinheiro, surgiu a pergunta: quem realmente controla a economia global? Para muitos, essa questão tem uma resposta surpreendente: os bancos centrais. Organizações poderosas como o Federal Reserve dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu e o Banco do Japão são frequentemente vistas como entidades que possuem uma influência desproporcional sobre a política econômica mundial. Mas por trás dessa aparente neutralidade, surge uma teoria controversa e instigante: a de que os bancos centrais, mais do que apenas reguladores financeiros, são de fato os donos invisíveis do dinheiro e, consequentemente, controladores das crises e da estabilidade das nações. Essa teoria de conspiração dos bancos centrais afirma que essas entidades privadas ou semi-autônomas manipulam governos, criam ciclos de crise e prosperidade e controlam, direta ou indiretamente, o destino econômico dos países. Imagine o poder de decidir quanto uma moeda vale, determinar as taxas de juros que afetam diretamente a capacidade de empréstimos e o nível de consumo, e, essencialmente, ditar as condições econômicas em que todos nós vivemos. A ideia de que essas decisões são tomadas com base em interesses políticos ou financeiros pode parecer exagerada, mas a história recente sugere que não é. Em muitos países, crises econômicas inesperadas e profundas têm abalado sociedades inteiras, levando governos ao colapso, enquanto bancos centrais permanecem firmes e até prosperam. Um exemplo recente disso é a crise financeira de 2008. Muitos analistas afirmam que o Federal Reserve e outros bancos centrais possuíam o poder de evitar ou, no mínimo, mitigar os efeitos da crise. Mas, em vez disso, eles parecem ter deixado a situação escalar, causando uma recessão global que afetou milhões de pessoas, mas que também resultou em um reforço ainda maior do controle dos bancos centrais. Essas instituições alegam que suas políticas são implementadas para assegurar a estabilidade financeira e a saúde econômica a longo prazo. No entanto, críticos argumentam que, na verdade, os bancos centrais operam de maneira a proteger e ampliar seus próprios interesses e os de uma elite econômica. O poder de criar dinheiro, especialmente através de políticas como o quantitative easing, ou afrouxamento quantitativo, é um exemplo claro de como essas instituições conseguem injetar trilhões de dólares em economias a seu próprio critério. Essa prática consiste na compra de ativos pelo Banco Central, aumentando a quantidade de dinheiro em circulação e supostamente estimulando o crescimento econômico. Mas o efeito prático disso é muitas vezes o aumento da desigualdade, já que os ativos adquiridos pelo Banco Central geralmente incluem títulos e valores que beneficiam mais os investidores e o sistema bancário do que o cidadão comum. Outro ponto polêmico dessa teoria de conspiração é que os bancos centrais operam em grande medida sem supervisão pública efetiva. O Federal Reserve, por exemplo, é uma entidade privada independente do governo dos Estados Unidos. Apesar de ser responsável pela política monetária da maior economia do mundo, ele opera com um grau de autonomia que muitos consideram questionável. O fato de que as decisões do Fed podem impactar os mercados globais, afetando o emprego, o custo de vida e até as políticas sociais de outros países, é visto por críticos como uma evidência de que essa instituição e outras similares possuem um poder de alcance praticamente intocável. A estrutura do Federal Reserve é composta por bancos regionais, cujas lideranças são, em parte, escolhidas por bancos privados, o que cria um potencial conflito de interesses entre o que seria ideal para a economia e os interesses dos bancos que financiam e lucram com o sistema. Quando pensamos nas recentes crises econômicas, como a da dívida europeia, o papel do Banco Central Europeu, BCE, é fundamental para entender como os bancos centrais não apenas reagem a crises, mas, segundo essa teoria, podem até provocá-las. Em países como Grécia, Portugal e Espanha, a intervenção do BCE trouxe austeridade, cortes nos gastos públicos e a redução de direitos trabalhistas, em nome de restaurar a confiança do mercado. No entanto, essas medidas de austeridade levaram a um sofrimento social profundo e contínuo. E muitos críticos argumentam que, longe de ser uma solução para a crise, a intervenção do BCE e de outros bancos centrais pode ter exacerbado o problema.
criando uma classe dependente de dívida e mantendo a população sob controle econômico. É aqui que o cerne da conspiração dos bancos centrais ganha força. A ideia de que essas instituições criam uma economia de dívida, na qual governos e, por consequência, cidadãos permanecem permanentemente endividados, sempre pagando juros para os bancos centrais ou as instituições financeiras a eles associadas. Isso cria um ciclo de dependência econômica e, mais ainda, de obediência política. Países fortemente endividados têm menos capacidade de tomar decisões políticas independentes, sendo forçados a seguir as diretrizes ditadas pelas instituições que controlam suas finanças. E é assim que os bancos centrais, sob essa perspectiva, controlam governos de forma indireta, através da dívida e da política monetária. Essa linha de pensamento, embora controversa, é compartilhada por vários economistas e críticos ao redor do mundo. Eles apontam que os bancos centrais são atores-chave em um sistema financeiro global que beneficia uma minoria rica às custas da maioria. Ao manipular a inflação, ajustar taxas de juros e controlar a oferta monetária, os bancos centrais não estão apenas administrando a economia, mas também, potencialmente, protegendo os interesses de grandes corporações e investidores, criando uma elite financeira mundial. Muitos afirmam que a transparência e a responsabilidade dos bancos centrais são quase inexistentes, pois eles atuam de maneira a manter uma certa obscuridade sobre suas verdadeiras intenções. No entanto, não podemos deixar de nos perguntar: e se tudo isso for verdade, como seria possível controlar instituições tão poderosas? Para muitos, a resposta reside em uma reformulação completa do sistema financeiro mundial. Isso incluiria maior supervisão pública sobre os bancos centrais, auditorias independentes e até a criação de alternativas ao sistema atual de moeda fiduciária, como moedas digitais descentralizadas. A ideia de que o poder de controlar o dinheiro deve estar nas mãos da população e não de instituições privadas ou semipúblicas vem ganhando força nos últimos anos, especialmente com o surgimento das criptomoedas, que oferecem uma alternativa ao controle dos bancos centrais. Gostando dos nossos vídeos? Então curta e siga nosso canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Você já parou para pensar em quem realmente controla o dinheiro que circula no mundo? Os bancos centrais, como o Federal Reserve, são como marionetistas invisíveis puxando cordas que moldam a economia global. Eles têm o poder de criar e destruir riquezas, influenciar governos e até mesmo provocar crises econômicas. Quando decidem aumentar as taxas de juros, milhões de pessoas sentem o impacto. Mas quem realmente paga o preço? É fácil apontar para políticos, mas a verdade é que eles são apenas peças em um tabuleiro muito maior. Esses bancos operam nas sombras, fazendo reuniões secretas, traçando estratégias que afetam nossas vidas. E nós, meros cidadãos, ficamos à mercê de suas decisões. A impressão de dinheiro não é apenas uma questão de números, é uma questão de controle. Quem se atreve a questionar essa ordem estabelecida? Afinal, em um mundo onde o dinheiro fala, quem realmente escuta? Entretanto, a resistência a mudanças no sistema financeiro é enorme. Afinal, os bancos centrais e as entidades que os cercam possuem um poder de influência vasto, controlando desde a política monetária até as instituições de crédito. Desafiar esse poder requer não apenas conscientização pública, mas também uma mudança cultural sobre como vemos o dinheiro e o papel do governo na economia. A teoria da conspiração dos bancos centrais sugere que, enquanto o poder financeiro continuar concentrado em poucas mãos, a independência e a liberdade econômica serão ilusórias. A verdade é que a existência ou não de uma conspiração dos bancos centrais permanece um mistério, mas o impacto do poder desses bancos sobre nossas vidas é incontestável. Mesmo que você não acredite em conspirações, o controle da política monetária global está nas mãos de algumas poucas instituições que operam sem muita transparência ou controle público. Isso levanta questões importantes sobre o futuro de nossas economias e nossas liberdades. Se o poder de controlar o dinheiro é o poder de controlar o mundo, então talvez esteja na hora de questionar quem realmente detém esse poder e por quê. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal Como Assim? Curiosidades. Comente e compartilhe com seus amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.